Olá, esse é o Psicanálise com Vinho. Meu nome é Júlio, eu sou sommelier e psicanalista. Olá, eu sou a Juliana Vitória, sou psicóloga, sou psicanalista e hoje a gente vai falar aqui no Psicanálise com Vinho sobre o conceito central para a psicanálise, uma forma de responder o que faz um psicanalista é dizendo que um psicanalista trabalha com o inconsciente. Então a gente vai falar hoje sobre o inconsciente. O Freud ele vai construir uma ideia de aparelho psíquico, descrevendo seus mecanismos, as suas funções, que de maneira geral vão ser o de administrar as tensões internas, buscando encontrar uma forma de descarregá-las, né? Então, se uma fome me invade, se uma excitação sexual me invade, se uma angústia me invade, o meu aparelho psíquico vai ter que encontrar uma maneira de poder descarregar isso que o tensiona. E o Freud vai descobrir, então, que os processos nesse aparelho psíquico, em si mesmos, são inconscientes, que os processos conscientes vão ser apenas fatos isolados, pequenas frações da vida psíquica total. Como uma descrição possível para o inconsciente, mais para o final da vida e também da sua obra, o Freud vai dizer, numa das últimas conferências dele, quando já está com muita clareza da sua proposição da segunda tópica, porque o Freud ele vai, então, descrever dois modelos de aparelho psíquico, o da primeira tópica, que seria o dividido entre inconsciente, pré-consciente e consciente, e o da segunda tópica, que vai ser descrito, então, através das instâncias id, ego e superego. E o Freud, então, ele faz essas duas descrições de modelos de aparelho psíquico, porque ele vai se dando conta que tem fenômenos que ele não consegue inserir justamente nesse primeiro modelo, que vão precisar encontrar um espaço numa outra configuração de compreensão do psiquismo. Então, o Freud ele vai dizer que o id, né, que seria essa parte mais obscura, né, a parte mais inacessível da nossa personalidade, é totalmente inconsciente, e o pouco que a gente pode saber a seu respeito, a gente vai saber através dos sonhos e também da formação dos sintomas neuróticos, que vão ter os mesmos mecanismos de ação, né? Deslocamento, condensação, e que a gente vai conseguir abordar, então, o id com analogias, denominando ele de caos, caldeirão cheio de agitação fervilhante. Assim o Freud denomina o que é o id. O grande reservatório da libido. Então, o que o Freud vai fazer ao propor a segunda tópica é colocar justamente o id como o substrato do qual as outras instâncias vão se desenvolver. Então, a partir dessa energia fervilhante, tanto o ego quanto o superego, através das vivências, né, na relação com o outro, vão ir se constituindo internamente. Então, aí o Freud vai inserir essa ideia de que o inconsciente vai estar permeando todas as instâncias. Então, a fundamental importância aqui do inconsciente em todos os nossos mecanismos e no nosso funcionamento mental de modo amplo. Então, o id vai ser esse lugar, fonte dessa energia que vai nos impulsionar tanto para a vida quanto para a constituição do nosso psiquismo, e também o que vai gerar essas duas outras instâncias que vão nos dar condições de lidar com a realidade, enfim, e com o nosso mundo interno também. Então, o id, para o Freud, não possui organização, ele não expressa uma vontade coletiva, somente uma luta pela consecução de satisfações pulsionais, sujeita ao princípio do prazer, o que quer dizer que o id quer se satisfazer no matter what. As leis que vão reger essa instância vão seguir sendo, né, as mesmas leis que ele já tinha pensado na primeira tópica para descrever o inconsciente, e vão ser elas: a atemporalidade, então isso quer dizer que no id não há nada que corresponda à ideia de tempo. É por isso, né, Júlio, que acontecimentos que ocorreram há 10, 20, 30, 40, 50 anos vão ter o mesmo efeito sobre o nosso psiquismo do que acontecimentos de ontem ou de hoje.
a passagem do tempo, nesse sentido, por si só, não produz nenhuma alteração nos nossos processos mentais. É claro que se for trabalhado sim, mas pela passagem do tempo, simplesmente não. Impulsos contrários coexistem lado a lado, sem se anular e sem interferirem um no outro. Assim como a contradição não vai ser um problema para o inconsciente, não há princípio de contradição. O não para o inconsciente também não existe, né? O Freud vai chamar isso de negativa, o que significa que para o nosso inconsciente tudo pode. E o id não conhece, né? O nosso inconsciente não conhece nenhum tipo de julgamento de valores, não conhece o bem, o mal, a moralidade também não tem nenhuma interferência nele, né? E, finalmente, no inconsciente não há nenhum tipo de representação de finitude. Por isso que, né, enfim, né, de alguma maneira reside em todos nós uma sensação de que somos imortais. Então, o inconsciente em si mesmo, Freud vai dizer que a gente não consegue acessar, a não ser, né, através de suas manifestações, que vão estar presentes o tempo todo nas nossas vidas, não só através da psicopatologia, mas no nosso dia a dia comum. Às vezes, né, Júlio, se imagina também que o inconsciente vai estar nas profundezas, que seria necessário ir escavando, né, assim, para que um conteúdo, fragmentos de conteúdos pudessem ser desenterrados, enfim, né, de uma espécie de alçapão da mente. E a gente sabe que não é assim. O inconsciente muitas vezes vai estar também na superfície, às vezes até no mais visível, naquilo que mais faz barulho de nós mesmos, que todo mundo percebe, nas formas de ser do nosso corpo. Freud tem um momento em que ele vai dizer, né, que o inconsciente está na ponta dos dedos, né, numa situação clínica, das nossas palavras, no nosso jeito, naquilo que no outro gera na gente, né, algum tipo de admiração, até mesmo apaixonamento, né? O Freud também vai ter uma passagem que ele vai dizer que o que gera a paixão em alguém é o brilho no nariz que vê na pessoa que gera só seu apaixonamento. Então, seja também aquilo, né, Júlio, que nos causa espanto, repulsa, tudo isso que vai nos dando notícias, né, de efeitos, né, manifestações daquilo que a gente não sabe bem de onde que vem, né? Também, obviamente, através de sintomas e formas de sofrer neuróticas, né? Então, o que o Freud vai fazer colocando em evidência o inconsciente, é trazer luz para essa noção de que nós não somos senhores em nossa morada, que é uma frase muito conhecida dele. E aqui, né, ele traz justamente essa ideia da ausência de um sujeito coerente, essa marca, né, vamos dizer assim, de um gap que sempre vai existir entre o que a gente pensa e o que a gente faz. Também um gap que existe entre o que a gente pensa que é e o que se revela da gente, o que a gente vai descobrindo e que faz, né, a partir dessa revelação, aquilo que a gente supunha que sabia cair por terra. Então, sobretudo, o Freud vai marcar que somos desconhecidos para nós mesmos e que, embora, né, Júlio, o inconsciente, até eu estava me lembrando, né, que a minha avó costumava dizer que eu tinha outra por dentro. Ela me dizia, tu tens outra por dentro, né? Assim, a minha avó, ela era muito freudiana. E que, embora, né, o inconsciente seja uma espécie de outro em nós, nós somos isso, né? Nós somos justamente, né, essa parte obscura de nós mesmos também. Júlia, eu vou te passar a bola e a gente segue conversando depois. Me ocorreu aqui que se tua avó fosse bioniana, ela usaria o plural, ela diria, tem outras dentro de ti. É possível. Mas para chegar lá, antes disso, assim, as coisas que eu pensei, né, para falar sobre inconsciente, primeiro a gente precisa dividir assim o que significa inconsciente de uma maneira mais corrente, tipo
a pessoa caiu, bateu a cabeça e ficou inconsciente por alguns minutos, ou eu não estava consciente da situação ao meu redor e depois que eu tive ciência, então tomei certas atitudes ou passei a pensar diferente. Quando a gente fala inconsciente na psicanálise, muitas vezes sim, a gente usa no sentido corrente, ou seja, como um adjetivo, né? Ou seja, né, eu não estava consciente disso, né? Ou essa é uma memória inconsciente, que esteve inconsciente, mas que veio à consciência em algum momento. Mas outra coisa é quando a gente fala de inconsciente como substantivo, né? E acho que o que tu trouxe, assim, com esses primeiros achados do Freud, assim, né? Que ele fala, assim, né, desse inconsciente em alguns aspectos, né? Um aspecto genético, né? Ou seja, de uma origem desse inconsciente e que vai jogar o recalque, né? Essa outra que a gente tem dentro, esses outros que a gente tem dentro que foram recalcados originariamente, né? Ou tiveram uma origem no sensório, talvez, ou com marcas da infância e que ficam também, né? O que o Freud vai chamar de fixações. Ele tem aspectos dinâmicos e econômicos, aí entram toda a teoria das pulsões, né? Ou isso que nos invade, essa fome, a sexualidade que está dentro da gente também. Mas como isso se manifesta, né? É justamente assim em coisas não só da psicopatologia, como tu falou, né, Juliana, mas da psicopatologia da vida cotidiana. Tem um livro do Freud que ele fala dessas coisas que nos fazem pensar ou repensar e questionar o que nós temos de racional efetivamente, né? O que nós temos de possibilidade de consciência, ou aquelas vezes que a gente se pergunta assim, eu queria tanto isso, por que que eu fiz algo que me levou para o outro lado? Eu queria tanto sair passear com aquela pessoa, mas na hora de sair de casa, eu não sei onde a chave do carro estava, eu perdi, e perdi a hora, e depois, quando já não era mais possível passear com aquela pessoa, encontrei a chave do carro, ou seja, eu queria, ou eu pensava que queria, ou quando eu esqueço um nome, quando me foge uma palavra, ou quando eu falo uma palavra trocada, quando eu vou cumprimentar uma pessoa, em vez de dizer oi, eu digo tchau. Isso revela, né, o que o Freud conceitua depois, né, como esse sujeito partido, dividido. E quando ele concebe, né, falou nas duas tópicas, né, acho que o mais interessante, assim, né, quando a gente pensa nos achados do Freud, e claro, com essas frases de efeito, inclusive, né, o eu não é senhor na própria casa e tudo mais, é que nós não somos só um. Nós não somos isso que nós aparentamos ser, nós não somos o que nós pensamos ser, ou melhor, nós somos também isso, mas não só. Nós somos fundamentalmente divididos. E essa divisão que o Freud faz, e que ele tenta buscar para explicar isso, a gênese, ou seja, de onde veio, faz uma divisão topográfica, né, estabelecendo áreas, territórios de consciência, territórios de inconsciência e dinâmica, ou seja, como que essas partes da mente interagem entre si, nós conseguimos ver o tempo todo, né? Como tu falou, a gente não precisa nem abrir um alçapão, nem cavar tanto assim, aparece o tempo inteiro. Em cada ato falho, em cada palavra que a gente erra, em cada circunstância que a gente se atrapalha e se pergunta, por que que eu fiz isso? Eu estava querendo fazer outra coisa e fiz o contrário. E isso é muito interessante porque essa ideia de inconsciente, ao mesmo tempo que é um terreno comum da psicanálise, ou seja, é o campo que a gente joga, né, o campo que os psicanalistas discutem
e com o objeto do nosso trabalho, de certa maneira, ao mesmo tempo é uma Babilônia, porque o Freud conceitua de uma maneira no primeiro momento, depois ele já muda, aí quando entra essa segunda tópica, que talvez seja mais conhecida, né? Entre id, ego, superego, a gente vê memes sobre isso por aí. É, ele mesmo já faz uma alteração e depois vem outros que partem disso, tipo a Melanie Klein, que já parte dessa ideia de uma mente dividida entre id, ego, superego, mas ela amplia para ainda mais longe. Ela começa a pensar também de como o inconsciente pode ocupar, inclusive, o que está fora da própria mente, ou seja, quando ela fala nesse conceito de identificação projetiva, que nem é o caso de assim explicar exatamente o que é, mas é aquela ideia que partes inconscientes nossas nós projetamos no outro. E quando a gente fala de inveja, por exemplo, ou a gente tem essas projeções e vê no outro, na verdade, o que está na gente, e muitas vezes o outro sente aquilo, né? Um bebê angustiado, de alguma maneira, faz a mãe se angustiar ou uma sensação que nós temos, uma emoção muito forte, na experiência emocional a dois, faz o outro sentir aquilo numa comunicação inconsciente que não passou pela palavra, que não passou por racionalidade alguma, e a gente simplesmente sente junto, e a partir disso, bom, pode ser pensado e tudo mais. E isso já é uma ampliação do próprio conceito de inconsciente do Freud, a ser visto de uma outra maneira e que vai ainda mais longe com o Bion, né? Eu trago o Bion porque a minha maneira, talvez, de pensar o inconsciente seja mais bioniana, e interessantemente, para me preparar para esse episódio, eu procurei num dicionário que eu tenho sobre Bion e simplesmente não existia o verbete inconsciente, né? A ideia de inconsciente perpassa a obra do Bion, mas sem uma conceitualização tão evidente ou tão clara como Freud tenta colocar, e acaba tendo uma relação bem interessante com o sonho. Quando o Bion cria a ideia da função alfa, ou da função de sonhar e finalmente função de pensar, né? Ou seja, de onde surgem os pensamentos, o que isso significa, ele vai fazer um trabalho um pouco contrário do Freud, né? O Freud fala, né, sobre, eu citei a psicopatologia da vida cotidiana, como o Freud trata desses lapsos, desses esquecimentos, desses erros que a gente faz aparentemente sem querer, e que o Freud vai dizer, não, isso são manifestações do inconsciente, tem algo do inconsciente que nos faz esquecer a chave justamente porque talvez nós não quiséssemos aquele encontro, ou nós erramos uma palavra porque aquela palavra invoca algo muito difícil de lidar, então a gente não vai conseguir lembrar daquela palavra, ou às vezes até daquela sílaba numa palavra que vai nos dificultar a vida. E essa revelação, o Freud vai trazer o sonho como a ferramenta para acessar o inconsciente, né? Ele diz assim, o sonho é a via régia para o inconsciente, né? Assim que é traduzido, a gente poderia, modernamente, a gente diria assim, o sonho é a autoestrada, né? Aquela pista em que a gente consegue andar com velocidade, né? Com facilidade para acessar o inconsciente. Mas não é a única, né? Nós acessamos o inconsciente o tempo todo, ele se mostra em diversos momentos. E assim como tem uma ideia já no Freud de que a análise de um sonho poderia ser, a análise completa de um sonho, idealmente, seria a análise do Édipo de alguém, ou seja, que o sonho, né, revela o suficiente, nós podemos pensar que cada palavra, cada encontro revela algo do inconsciente de quem está falando, de quem está fazendo, de quem está se encontrando. E o Bion faz uma pequena inversão disso. Ele vai dizer assim que... Porque, claro, o Freud, para chegar nessa ideia, ele tem a concepção de que o inconsciente gera o sonho. E o Bion vai dizer o contrário. Ele diz, o mecanismo do sonho, esse nosso equipamento de pensar, é um equipamento de sonhar, né? A nossa mente tem como função sonhar.
e é o sonhar que forma o inconsciente, no sentido de que forma a nossa habilidade de lidar com o mundo, nossa habilidade de pensar o mundo, as nossas respostas aos estímulos emocionais que nós temos no mundo. E isso é uma inversão interessante e que, bom, o que eu quis trazer nesse primeiro momento, assim, das coisas que eu pensei, é do quanto, mesmo dentro da psicanálise, o conceito de inconsciente, ele muda e, mais do que um terreno comum, é uma verdadeira Babilônia em que a gente tenta se encontrar e conversar em línguas diferentes. Claro, e tem as diferenças, né, Júlio, que é isso, mas eu pensaria que são diferenças, algumas eu até botaria em questão aí, na tua interpretação, enfim, né, um Uhum. pouco eu partiria, né, assim, do que tu estava dizendo, também fiquei pensando, né, que em primeiro lugar o inconsciente é algo que não se controla, que precisa se manifestar e vai se manifestar. Uhum. Se não puder ser, livre esse trânsito, vai ser via sintoma, né, porque o sintoma é justamente o produto, né, de um impedimento, né, frente a algo que acontece, né, assim, não pode circular, então o sintoma brota, né, Uhum. é fruto disso. Mas eu tem tantas coisas dentro do que tu foi dizendo, né, que a gente pode ir conversando justamente, né, porque o próprio sonho, né, o Freud vai dizer, que é o protótipo do pensamento em imagens, que eu Uhum. acho que é um pouco o que tu estava invertendo, né, pensando, enfim, eu não vejo tanta diferença assim, né, porque o Freud também vai propor justamente isso, né, que a gente pensa em imagens. Depois a gente até pode aceder, né, assim, a representações, enfim, né, palavra, enfim, né, mas esse é o processo mesmo, né, é assim que vai se dando o psiquismo, né. E eu fiquei pensando também nisso que tu dizia, né, das transmissões inconscientes, então, ou construções que se dão, né, nessa intersubjetividade, tem claro que são desenvolvimentos muito ricos, né, de pós-freudianos, assim, né, muitos que vão se haver com essa questão. E eu fiquei me lembrando que tem uma notinha de rodapé lá no texto Ego e o Id, né, do Freud, que ele vai dizer que também é possível algo assim, né, ou que é assim, né, não só é possível como é assim, que algo do ontológico se transforme em filogenético, né. Então o que que é isso, né? Algo que alguém vive se transfira, né, se transmita também para as futuras gerações, né. Então é muito interessante a gente poder pensar que o Freud mesmo, ele não era tão intrapsíquico assim, né, ele também já pensava que tinha algo, né, ele vai dizer também num outro texto, que é uma coisa que eu acho muito legal, né, que todos nós somos equipados com uma espécie de anteninha que capta o que passa com o outro, né, que é isso, né, que é o inconsciente, né. Então eu acho que embora tenham algumas pequenas, né, talvez, maneiras particulares de pensar o inconsciente, eu acho que esse talvez seja o conceito mais, que existe unanimidade em psicanálise, vamos dizer assim, né, que mais os autores todos, né, porque eu acho que todos vão concordar que o inconsciente nos rege, e que a gente não controla, a gente precisa, né, abrir portas, né, para o inconsciente se manifestar de diversas formas, e quanto mais possibilidades a gente tiver disso poder aparecer livremente, menos doente a gente fica, né, ou mais capaz de poder circular pela vida com liberdade a gente é. E eu fiquei pensando, né, Júlio, que eu fiquei me lembrando que quando a gente combinou de falar sobre inconsciente, eh, a gente estava conversando e a nossa conversa tomou um rumo, assim, compartilhar, né, o que a gente conversou um pouco, tomou um rumo sobre viagens e tal, sobre lugares, o que que lugares nos despertam, né, a gente foi muito por aí, né. É bom, né, viajamos também nas nossas histórias, né, familiares, antepassados, o que que a gente sabe, o que que não sabe, o que que descobriu, o que que não descobre, o que que ganhou, o que que perdeu, enfim, né. E eu fiquei pensando nisso e fiquei pensando também que tem 2 modelos de viagem, pelo menos 2 que eu consigo pensar, assim, fundamentalmente, devem ter muitas outras formas de viajar, né, mas assim, que são mais conhecidos e mais, né, assim, que quando a gente vai viajar, a gente pensa: "Bom, eu vou por esse caminho, eu vou por esse, né, outro".
que o primeiro seria aquele modelo que a gente tem um roteiro muito pré-determinado, né? Assim, bom, vou conhecer qual lugar, enfim, né? Mais determinado mesmo. E outro modelo de viagem é aquele em que a gente vai e se lança, né? Se lança livremente a caminhar pelo lugar que a gente se encontra, né? Que a gente está vivendo naquele momento. E eu fiquei pensando um pouco nisso, fazendo uma analogia com a associação livre, né? Às vezes tem pessoas que falam, né, Júlio? Mas se eu for fazer psicanálise, eu vou ter que falar do meu passado, né? A gente escuta muito isso, né? Quando alguém sabe que a gente é psicanalista, enfim, né? E bem, né? Não há que se falar de nada, obrigatoriamente, né? Entretanto, tomando nessa analogia, né, com caminhar livremente, essa é a regra fundamental da psicanálise, né? A associação livre. Acho que nisso também todos os autores vão concordar, não é? Não há não há divergência sobre isso, e que naturalmente, que a associação livre o que é? A gente falar livremente tudo que nos ocorre, né? Pelo menos esse exercício, né? A gente vai exercitando essa capacidade, e sem censura, né, Júlio, que é isso, sem dizer, isso importa, isso não importa, isso tem valor, isso não tem valor, né? É ir falando livremente. E que, naturalmente, se a gente faz isso, o passado que não passou vai aparecer, né? Então eu fiquei pensando um pouco nessa experiência quando a gente se lança, né, a caminhar por algum lugar, enfim, né, livremente. A gente vai ter é possível que a gente tenha uma espécie de sensação, daqui a pouco entrando numa roelinha, assim, que não tem importância nenhuma para a humanidade, assim, né? Mas daqui a pouco ali a gente sente algo que parece que só a gente sentiu aquilo naquele lugar, que só a gente viveu aquilo, né? Então, também isso é esse encontro, né, com aquilo que a gente não espera e daqui a pouco aparece, né? Então, também poder ter essa abertura, né, a poder se encontrar com essas manifestações. E eu fiquei pensando também, né, Júlio, que esse trabalho que tu citou do Freud, a psicopatologia da vida cotidiana, é um dos trabalhos mais famosos, vamos dizer assim, mais vendidos na época do seu lançamento. É um dos best-sellers, assim, do Freud na época, né? E é muito interessante esse trabalho, porque justamente o que tu ia dizer, né, ali ele vai descrever minuciosamente como é o seu estilo, né? Essas inúmeras manifestações que são absolutamente frequentes no nosso dia a dia, de todos nós, né? Não é de psicopatologia que se trata, são manifestações comuns. Então, ali todas essas que tu citou, né? E eu fiquei pensando nisso, né? O quanto tem uma partezinha ali, né? Que uma das manifestações que o Freud vai descrever ali se chama lapsos de leitura e lapsos de escrita. E tu sabe que quando eu estava pensando mais ou menos o que eu queria falar aqui contigo sobre esse tema hoje, cada vez que eu escrevia inconsciente, me faltava o segundo N, aí ficava aquele vermelhinho, né, que fica quando está errada a palavra, eu ia lá e olhava, mas o que eu escrevi errado? E aí, bom, isso começou a se repetir, 2, 3, 4, 5, toda vez que eu escrevia inconsciente, faltava aquele N. E não é uma questão cognitiva, assim, pelo menos penso, né, eu sei como é que se escreve inconsciente, prestei atenção, não é falta de atenção, e mesmo sabendo como escreve, prestando atenção, vendo que tem algo que está insistindo, aquilo voltava, retornava. E aí eu comecei a me perguntar, que é isso que tu está dizendo, né? Esse exercício também de poder se abrir a se perguntar o que está aparecendo ali nessa falta desse N que não aparece. E, bom, né, pensei N coisas, né, assim, a partir disso. N coisas. N coisas. Mas fiquei pensando um pouco nisso, né, também que tu dizia, né, situações muito corriqueiras, né, então por que eu quero e não vou, né, não encontro a chave. E como nós não somos só querer ou não querer, né, Júlio? Então, não é que eu não quero completamente, então eu não vou, né? É justamente dessa complexidade, né, que se dá entre o querer e não querer algo, né? Entre ser e não ser, né? Entre estar e não estar, né, numa posição, e poder, de alguma maneira, botar isso em movimento. Então, eu fiquei me perguntando, né, que raios, né? É isso que aparece desse N que não aparece, né? Que é isso, poder
abrir portas, né? Poder ir caminhando por essas ruelas de manifestação inconsciente que o tempo inteiro vão aparecendo na nossa vida, para que isso possa circular. Porque o inconsciente ele é a nossa fonte, né? Justamente de pulsões, e ele precisa poder encontrar vias, né, de movimento, e quanto mais possibilidades, mais a gente puder deslizar também pelas manifestações inconscientes da gente, menos a gente vai precisar criar fatores de adoecimento, enfim, de sofrimento em relação a isso, né? Uhum. E quando a gente faz esse tipo de erro, quando se esquece e tudo mais, frequentemente a gente diz ou ouve dizer: esse não sou eu. Não sou eu que esqueci o N, porque eu sei que inconsciente se escreve com esse N, né? E eu acho interessante que aí a gente fica um pouquinho perdido na tradução, porque talvez não seja eu no sentido do ego, mas é o eu mesmo, no sentido que em inglês se diz self, ou que até o Freud mesmo usou, né? O Selbst, que é o mesmo sentido de self, né? Que é esse conjunto que vai para além do eu, né? Além do ego, que envolve outras partes da mente e do corpo. E acho que a questão de a gente conseguir lidar com o inconsciente ou com as manifestações do inconsciente, e que é o que a gente faz em análise quando pontua essas faltas, essas aparentes falhas, como na escrita tu teve, te deu conta e começou a pensar sobre isso e não levou só como um errinho de digitação qualquer, e que na análise a gente não vai ter errinho qualquer nem palavra qualquer, assim como não tem ruela qualquer. Toda rua é rua e todo lugar é de passagem, que a gente precisa entender o que está acontecendo para que nós consigamos admitir que sim, sou eu mesmo que errei, eu mesmo que esqueci a chave, para poder lidar com o que o Freud traz como dualidade e que no campo talvez a gente consiga pensar, eu brinquei com a questão das personagens, de nos aceitarmos como múltiplos personagens, né? Até de pensar assim, quando diz assim, que diabos é o inconsciente, né? A gente pensa assim, bom, realmente são esses demônios no sentido que os gregos usavam, né? Assim que a gente pode até pensar como o que nos habita, né? Quais são essas diferentes personagens, e inclusive o vinho que eu escolhi para hoje, que já está mais do que na hora, está passando da hora de falar de vinho, que a gente fala psicanálise de vinho, está falando até agora só de psicanálise sem falar de vinho. Mas Só está estamos bebendo bebendo vinho. vinho, então o vinho está o tempo inteiro presente. Está em ato, mas a psicanálise não é sobre colocar em palavras os nossos atos, então vamos falar sobre o vinho que a gente está bebendo até agora. Vamos lá. E eu escolhi para hoje um vinho que é da Serra Gaúcha, um vinho da Vinícola Causa, uma vinícola familiar, pequenininha, de Monte Belo do Sul, e ele chama Sete Clones. E ele chama Sete Clones porque é um vinho de Cabernet Franc, a variedade de uva é Cabernet Franc, mas as variedades de uvas, não se fala tanto assim para o público geral, mas quando as pessoas que estudam acabam estudando, existem diferentes clones de cada variedade, porque nós temos, dentro de uma mesma variedade de uva, diferentes genéticas que dão diferentes características de vinhos. E esse vinho é muito interessante porque é comum ter um vinho varietal que usa diferentes clones, mas aqui eles admitem, e eles dizem, estão usados 7 clones da mesma variedade. E é exatamente como a gente se apresenta. A gente chega e diz assim, eu chego, quando me apresento, digo, eu sou o Júlio César, dependendo da ocasião, o nome completo, Júlio César Kunz, como se eu fosse o mesmo. Claro que, mudando o título na frente, às vezes me apresento como sommelier, às vezes como psicanalista, às vezes como nenhuma dessas coisas, mas, assim, passa a impressão de que sempre é um Júlio, sempre é o mesmo CPF, vamos dizer, sem
a gente demonstrar o quantos clones, e 7 clones desse vinho é até pouco comparado com o número de personalidades que cada um de nós tem, e que é justamente isso, que são as manifestações desse inconsciente, que não conhece temporalidade, que não conhece a negativa, e que vai ser tudo ao mesmo tempo, que vai amar e odiar ao mesmo tempo, que vai querer dar o passeio e não querer dar o passeio ao mesmo tempo, e todas as combinações possíveis de tudo isso. Por isso escolhi esse vinho hoje, que aliás, bem interessante, super complexo, como é de se esperar, como é o inconsciente, mas estou curioso pelo teu vinho, que eu já sei que é um rosé. Tá, não, eu só queria fazer um comentário de que tu estava falando, enfim, né, das traduções e tal, e eu fiquei me lembrando que a tradução que eu mais gosto, acho mais interessante para o id é o isso. E eu sou isso, né? Sabe quando a gente fala às vezes, né, de algo, de um aspecto nosso que aparece, eu sou isso aí, né? Então também, né, claro que o isso são muitos issos, né? Que é isso aí que tu tá dizendo, né? Então eu acho que essa é a melhor tradução para o id também, né? Para o português. O que E é isso? Mas o que é isso? Quando que a é gente faz isso, alguma né? coisa inesperada, o Que que é é isso que eu isso? fiz, né? Que é isso que apareceu? Que é isso que eu senti, né, Júlio? Que é isso aí, né? Uhum. Que é isso que me invadiu, né? Sou eu, né? É o isso. É o isso. Não é o eu, é o Sou isso. idiota, sou idiota. Que é isso. Então, entrando nessa, né, do Soy Joe, eu escolhi um vinho argentino. Então, eu escolhi um vinho hoje, Júlio, pelo nome e pelo rótulo. E acho, né? Mas acho que não foi só por isso, né? Então é um vinho argentino, um Malbec rosé. Eu gosto muito de vinho rosé, que Não se foi só por isso, chama. foi pelo eu também. É, exatamente. E espero que não tenha sido pelo Super Eco, já tá um bom negócio. E esse vinho se chama Cordeiro com Piel de Lobo. Ah, genial. O rótulo eu gostaria de ler, mas eu não vou conseguir, Júlio, porque aqui a letra me impede. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Deixa eu ver se eu consigo ler. Não vou conseguir. Mas, de qualquer modo, ele diz assim: nada é o que parece. Né? Então, ele vai falar, né, do cordeiro que se desliga do rebanho para assumir o protagonismo, né, da sua vida, e que a ironia é a sua melhor arma. Então, eu achei muito legal, né, porque ele faz uma inversão do ditado, né, do lobo em pele de cordeiro. É cordeiro com pele de lobo. E eu achei muito legal isso, porque quando a gente consegue, né, Júlio, ter isso que a gente está falando, né, de poder ter mais mobilidade, deslizar, não se assustar tanto com seus demônios, com seus lados obscuros, a gente consegue ver que às vezes justamente um cordeiro com pele, né, de lobo e não o contrário, né? Que a gente costuma pensar, né? A gente tem às vezes muito medo disso que pode, enfim, reconhecer em si mesmo, né? E na verdade, quando a gente pode deslizar por isso, ter mobilidade, né? E o bom humor, né, Júlio? O bom humor, o Freud vai dizer que é uma arma, assim, das melhores para poder, de alguma maneira, ludibriar, né? Eu brinquei aqui que não fosse o superego que tivesse, né? Mas ludibriar o superego e poder fazer esse caminho justamente fértil, né? Criativo, com isso que nos constitui, né? Com tudo isso que está dentro do id, né, que nos constitui e que pode nos atormentar muitas vezes, né, nos assombrar e a gente pode tentar evitar, né? Geralmente as pessoas tentam evitar entrar em contato com isso. Então, isso é o que eu penso que me fez escolher esse vinho. Mas não sei, também fiquei pensando, né, Júlio, que a nossa origem psicanalítica é também, de alguma maneira, né, assim, a gente tem uma origem ligada a uma instituição cujos fundadores eram conhecidos como os argentinos. Fiquei pensando um pouquinho nisso também, e claro que tem, né, obviamente, algo da minha subjetividade também aí, né, mas de qualquer modo, foi por aí que eu escolhi hoje esse vinho. É muito interessante, né? Porque a gente. Eu acho mais interessante o seguinte, né? Que nós escolhemos o vinho aqui e nós buscamos essas justificativas que são claramente racionais. A Exato, verdade a gente não é sabe. que quando tu diz assim, foi por isso que eu escolhi, realmente a escolha está em algo
assim, da nossa subjetividade, uma raiz emocional, de algo que nos ligou, que talvez a gente nem consiga explicar, não num primeiro momento, e nós vamos buscando camadas de explicação racionais, que as pessoas possam entender que a gente não está louco, e como tem, né, um medo de enlouquecer. Né? Muitas vezes as pessoas chegam lá, estou com medo de enlouquecer. E quando, na verdade, a gente precisa, de certa maneira, enlouquecer, né? No sentido de entrar em contato, como eu disse assim, é difícil entrar em contato com isso, é difícil entrar em contato com o isso, né? Com o id, com o nosso inconsciente, e isso exige perder um pouco as estribeiras, exige poder enlouquecer, e a criatividade ajuda, a arte ajuda. O humor e o riso são reveladores, né? Quando a gente consegue rir junto, é muito revelador de que algo pôde passar todas essas barreiras internas, de uma autocensura que nós temos, que nos impede, no fim das contas, de sermos nós mesmos. E quando digo sermos nós mesmos, é entrar em contato com esse nós, de poder mudar de opinião, de poder ter duas opiniões ao mesmo tempo, e que, bom, porque a gente precisa escolher uma delas, porque precisa fazer algo, porque precisa dar uma resposta, ou porque a gente acha que precisa, mas que a gente não abra mão de tanto que a gente é, e que talvez seja a maior parte do que a gente é. Psicanaliticamente né? A Claro, maior parte do que a gente é isso. claro, e o que é como potência, né, Júlio? Eu gosto muito de pensar a passagem da primeira tópica para a segunda também, porque na primeira tópica o Freud pensava que tinha algo que, ao se tornar consciente, né, que estava inconsciente, se revelaria uma verdade, então, mesmo, né, assim, que fosse uma verdade psíquica, mas que curaria, né, que geraria uma espécie, né, de revelação, justamente, e eu acho que a segunda tópica, ela nos oferece condições da gente pensar muito mais esse inconsciente que nos põe a trabalhar, não a revelar uma verdade que precisa aparecer para que a gente, né, seja curado, né, mas justamente como essa fonte, né, cheia de energia, né, fervilhante, agitação fervilhante, como Freud vai dizer, mas que nos põe a trabalhar, ou seja, nunca vai ter uma representação que se esgote em si, nunca. Então, isso, né, é bom, pode ser que hoje a gente durma e, ao dormir, sonhe com algum elemento da nossa escolha, né, das nossas escolhas pelos vinhos, e que isso nos ponha a trabalhar, e não que revele a verdade última do porquê que a gente escolheu isso, mas que possa abrir aí, né, como a gente estava dizendo, ruelas, né, de possibilidades de trânsito. Então, eu gosto muito de pensar na segunda tópica nesse sentido de que eu acho que ela nos coloca essa força justamente como algo que nos põe sempre a trabalhar. E nesse trabalhar a gente vai se constituindo o tempo inteiro, né? A gente não termina, né, de se descobrir ou de ser algo definitivo em nenhum momento, né? A gente está sempre podendo, né, ser outros, né, como tu está dizendo, né, e se descobrindo, enfim, né, nesse trabalho interminável, né? Uhum. E nesse sentido, assim, eu pensei duplamente, assim, no aspecto bioniano e winnicottiano, talvez, de que se nós conseguimos a capacidade de sonhar no sentido de simbolizar as nossas escolhas, e aí juntando com a ideia do Winnicott, e que entre num jogo, e que a gente consiga brincar com isso, e, bom, escolhemos um vinho para ajudar nessa troca, para facilitar essa troca, para nos ajudar a dizer algo que a gente desejou dizer, e disse uma parte através de palavras, uma parte através dessa escolha, uma parte através da justificativa dessa escolha, e que isso entra no jogo criativo, e num jogo fértil de trocas e de concordâncias e discordâncias que vamos ter, e que isso nos enriquece e aumenta a nossa capacidade de lidar com a vida. Acho que é por aí.
E como se tem dito ultimamente por aí, é sobre isso e tá tudo bem. E tá tudo bem. Sobre isso tá muito bom. Isso aqui é muito boa essa tua, como, né, tu usa, porque às vezes é uma maneira de fechar, né, Júlia, o uso dessa frase e tu reverte, né, é para abrir, né. Claro. E é justamente por aí, a gente vai lidando com essas questões do inconsciente, e o nome inconsciente não é por nada, é porque é inconsciente mesmo. A gente não consegue acessar, a gente tem notícias e a gente e acho que essa passagem é importante já no Freud, que depois vai se ampliar, de que é infindável, né? Não existe assim, vou fazer X sessões de análise, vou dominar o meu inconsciente, tudo se tornará consciente, então seremos felizes para sempre. Não, não seremos felizes para sempre, o inconsciente não se tornará consciente, e muito do que é, ao contrário, né? Muito do que é consciente vai para o inconsciente, e com isso que a gente tem que trabalhar para lidar, sonhar, brincar, de alguma maneira a gente dá jeito. Então é sobre isso e tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem. Então, saúde. Um Saúde, brinde ao isso. um brinde, um brinde. Um brinde a poder brincar. Isso aí. Valeu.